Olá pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma série de 4 vídeos bem detalhados para fazer a demonstração da usinagem em 2 peças de cobre eletrolítico, que são peças de cobre quase que puros. O cobre eletrolítico é um cobre muito puro, ele tem uma pureza acima de 99. Então ele tem alguns detalhes, algumas velocidades de corte e de avanço que a gente testou nas máquinas aqui. E são 2 peças que a gente vai usinar. As duas peças precisam de faceamento. O faceamento ele vai ficar assim. Essa peça a gente já recebeu ela também assim cortada na máquina serra-fita, até com um ângulo com mais de 3 graus de diferença para um ângulo de 90 graus. E 4 furos de 11 milímetros com uma precisão aí importante. Então a gente vai demonstrar, vão ser vídeos assim, um pouquinho mais demorados, porque a gente vai mostrar desde o código ali, como é que a gente posicionou a ferramenta inicialmente, como é que a gente ajustou a morsa na máquina e a gente pegou um ângulo certo, como é que a gente zerou a máquina, como é que a gente fez o probe, e aí depois a gente foi no bloco texto e a gente colocou os parâmetros que a gente tinha testado anteriormente com o MPG ali, com o controle remoto, para fazer uma usinagem que fosse bacana. Então, se você daqui a pouco já sabe um pouquinho, pode passar mais para a parte da usinagem, mas se você quer saber assim como realmente passar para um modo mais automatizado da usinagem, eu acho que é bacana ver desde o início. É um pouquinho mais demorado, mas acho que vale a pena. Então, te liga aí. Aqui então eu estou usando uma morsa de precisão, já com a peça instalada, e coloquei um relógio comparador para testar se ela está corretamente alinhada com a mesa. Então, depois de alguns ajustes manualmente, eu alinhei ela pelo eixo, movimentando o eixo X. Ó, consegue ver que o ponteiro ali do relógio ele permanece no mesmo lugar. Significa então que a mesa está bem alinhada. Qualquer peça que eu colocar aqui nessa morsa, que ela é uma morsa retificada, ela vai estar sempre no ângulo certo com a mesa, né? Então isso é importante. Isso eu consigo fazer então com esse relógio comparador. Então aqui eu fiz o meu primeiro faceamento. Eu fiz de um lado só. Eu fiz com o controle MPG aqui, né? Eu liguei a máquina pelo botão spindle. E aí eu manualmente posicionei através do modo MPG. Eu fui com essa velocidade aqui para justamente testar avanço da máquina em relação ao material. Então um avanço, uma rotação indicada para essa ferramenta aqui de 50 milímetros de diâmetro que eu estou usando aqui, ela é uma rotação aproximada de uns 300 RPMs. Na faixa baixa aqui, através do potenciômetro, um pouco menos da metade, eu alcanço essa rotação. E busquei daí um avanço em torno de 100 milímetros por minuto, através aqui da controladora, que eu consigo ver pelo F, pelo feed rate, para alcançar então um bom avanço aqui e um bom acabamento. Aqui eu coloquei no MPG com o controle remoto. Eu vou testar aqui então velocidades de avanço. Estou colando a passando. Vou descer mais um décimo no Z.
Mais um décimo agora. Bom, com esse teste manual com o MPG eu consegui identificar velocidades de avanço, a rotação e consegui perceber o acabamento que fica a peça. Então aqui, como estava a peça antes, como a gente recebeu ela, né? Então a ideia era facear e depois fazer as furações. Então o faceamento está aqui. Pegamos um esquadro aqui, a gente consegue ver que ela não estava esquadro, mas a gente consegue ver as frestas ali da peça. Aqui e aqui, ó. Certo? E aqui também. Aqui até que não tinha tanto problema, era só questão de... é um pouco ainda. Então no outro lado. Ela tá em um ângulo perfeito de 90, sinal que a morsa deu uma precisão bem boa. E aqui também. Bom, tendo testado então questão de rotação e velocidade de avanço, agora então é hora de construir um código na qual eu possa colocar a mesma peça aqui, virar ela para mandar ela facear. Utilizando aqui a posição G55, eu estou na G55, vamos trabalhar com a G54 e trabalhando com essa posição 0, por exemplo. Então, vou zerar essa posição. Então essa aqui vai ser a minha posição 0. Então a ideia é eu começar através desse ponto, que pode ser um pouquinho mais acima no Z também, mas fazendo um código bem simples de mandar no X nessa posição, depois no Y, volta no X e volta para cá. Depois desce 1/10 de milímetro e faz de novo. Então a gente tem que testar agora, ver quantas vezes a gente precisa. E em relação à mesa, para a gente ficar com a peça com 100 milímetros. A gente vai fazer o probe em cima da base aqui, ó, porque aqui, ó, a gente tem a base, a mesma base que está localizada essa peça. Então, fazendo o probe aqui, a gente vai ter os 100 milímetros, a gente vai poder marcar os 100 milímetros no Z para achar o tamanho certo da peça. Antes de eu realmente fazer o probe, eu vou testar ele só, né, para ver se ele está funcionando. Então eu coloco a garra aqui em uma das pastilhas, todas elas estão na mesma altura, né? Então eu vou testar só ela com o sensor
A princípio está tudo certo, ó. Então chamei a função secundária, que é aqui, a função secundária, através do botão Shift. Apertei Probe uma vez, chamou a função Probe e vou apertar mais uma vez. Ó, tá descendo bem devagarinho o eixo. Quando ele encostar no Probe, ele automaticamente vai detectar que aquele ponto que ele encostou é o fundo, e aí ele vai subir 19 milímetros, compensar 19 milímetros, que é a altura do sensor, e ele vai subir mais 5, é 19,2, que é a altura do sensor, e mais 5 milímetros, que é a altura da segurança. Então aqui é como se ele tivesse 24,2 da base, que é onde eu tinha largado aqui o meu sensor. A gente vai fazer aqui agora para saber a altura exata da ponta da ferramenta até a morsa. Então eu vou levar aqui. Ó, levei então, coloquei em cima da morsa o sensor e a garra em cima ali, fazendo então, o contato com a pastilha. Vou chamar a função secundária, vou apertando Probe uma vez, chamei o Probe e mais uma vez. Então ele vai descer, tocou, subiu. Então agora ele sabe que no Z ele tem 24,2 da pastilha até a base aqui, que é onde estava em cima o sensor. Então agora eu tenho já o meu Z já calibrado. Então eu sei agora que se eu subir 100 milímetros, eu vou dar um Go to 100 aqui agora. Eu vou para o Go to, eu chamei aqui pelo Shift o Second, então eu vou chamar essa função aqui, ó, Go to Zero, ó, Go to Zero, que é o botão X-, ó, que é o botão X-, uma vez. Chamei o Go to Zero. E aí agora eu tenho essas opções, ó. Eu quero mandar o Z uma posição. O Z, Go to Zero, é o Z+, então. Então o Z+, o botão Z+, eu vou apertar uma vez. E aqui eu consigo então setar uma posição para mandar o Z. Então vou mandar agora, confirmando. Ele vai mandar lá para o Z+. Então eu sei que essa altura aqui é exatamente a altura final que eu quero dessa peça usinada. Essa peça usinada aqui, né? Essa peça aqui, eu quero que ela fique com 100 milímetros de comprimento. Então no meu código, eu vou começar no 102, por exemplo, ou no 101, e vou começar a desbastar. Eu vou zerar o X e o Y agora. Eles até já estavam numa posição 0 aqui. Então eu vou zerar o meu, por exemplo, o meu X agora. Ó, a função secundária. Eu vou zerar Y- eu chamo uma vez a função 0. Se eu apertar mais uma vez eu zero tudo, mas eu não quero zerar tudo, eu quero zerar só o Y. Então, para zerar o Y, ó, o Y+, é o botão que eu tenho que apertar. Então, eu posso dar algum valor para ele, né, mas eu quero zerar realmente, então eu confirmo. Ó, eu zerei o meu Y. Agora eu vou zerar o meu X. De novo, função secundária. Vou chamar a função 0 com o Y-, função 0. Se eu apertar de novo, eu zero tudo, mas eu não quero zerar o Z. O Z está certo já na minha posição 100. Então, eu vou zerar o meu X. O meu X, para zerar ele, ó, eu aperto o X+, X0. Então, o X+, eu vou confirmar que aqui é o 0. Então, eu vou fazer um código agora, que ele vai começar do Y0 no X0 ali. Ele vai mandar primeiro para o X-, depois Y+, volta para o Y0 e volta para o X0. Numa velocidade que eu testei antes, para verificar a questão do corte do cobre. E eu vou começar no Z102 ou Z101. E aí depois eu vou ajustando conforme os tamanhos das peças que eu vou sempre trazer para cá, para fazer sempre essa usinagem automática.
Então aqui eu tenho um código que eu já tinha feito antes. Então aqui a gente vai começar em 102. Em 101 eu vou colocar aqui. E eu vou mandar pro x0 para confirmar, né, que está no 0. E aqui pro y0. Então, a princípio, se ele não está na posição, ele vai vir para essa posição, que é a posição que a gente zerou. Depois, a gente vai mandar vir para o x menos 50, y, aqui eu vou utilizar um G1, x, o G0 ele usa a velocidade máxima, né? O G1 ele vai usar uma velocidade F que eu vou atribuir agora, que não pode ser tão rápida, para fazer faceamento e corte. Então ele vai mandar com uma velocidade F100. Depois ele vai mandar G1 de novo para o Y, como a gente viu ali, para o Y positivo. Vou pensar aqui no Y20. Também F100. F100. Depois ele volta para o Y0. F100. E depois ele volta para o X0. X0. F100. E depois ele vai repetir esse ciclo. Só deixa eu fazer a última linha aqui antes, que é o G100, que é onde ele tem que chegar, né? Aqui ele não tem um quarto eixo, então esse eixo rotativo eu vou tirar fora. Então aqui agora ele vai repetir esse bloquinho. Eu até vou tirar essas linhas aqui em branco, para ficar mais dividido. Ó, então, isso aqui é um passe que ele vai dar. Ó. Ele começa no 101, onde é 1 milímetro acima. A gente poderia depois mudar para 102 ou 103, para dar mais passe, dependendo do tamanho da peça que a gente vai colocar, né? Da precisão das peças que a gente entra dentro da usinagem. Mas ali eu medi, ela estava com 100,9, 100,8. Então não precisa começar acima de 101. Sendo que ela está com 100,8, 100,9. Então, a gente vai ficar dando passo no vazio se a gente fizer isso. Então, começa no 101. Dá um passe. Vai no x-50. Depois vai para o y20 positivo. Volta para o y0. Depois volta para o x0. E aí aqui, ó, a gente tem que copiar isso aqui. Dá um Ctrl C. E aqui a gente vai fazer os passes iguais aos que estão em cima. Ó. Deu um Ctrl V. Mas ao invés de ficar o Z, ele voltou para o y0 e x0. Agora ele vai descer no Z. Ele vai para o 100. Vamos botar aqui 100.9. E vai fazer todo o ciclo de corte novo. Eu vou fazer 10 ciclos de corte. E depois a gente pode testar, aumentar a velocidade, dar passes maiores. Mas como essa peça ela é muito comprida e a mesa fica pegando só embaixo, ela tem uma certa vibração em cima, né? Diferente se ela tivesse fixada embaixo. Então ficaria mais, daria para dar um passe maior. Então aqui, pelo que eu testei, de 1 em 1/10, nesse caso, eu acho que ele está, aqui não é 100.1, ele vai para o 100.8. E mesma coisa. Aqui eu vou de novo, dar um Ctrl V. Ctrl C. Aqui eu vou dar um Ctrl V. E aqui ele vai para o 100.7. Vou dar um Ctrl V. Essa próxima linha aqui, nesse próximo bloco, ele vai para o 100.7. Depois vai para o 100.6. Depois 100.5. Depois 100.
0.4 e vai até o 100. Esse é o primeiro desenho, é o primeiro código que a gente está fazendo, né? Depois a gente vai, com a prática, a gente vai mudando essa codificação aqui para ficar mais rápido. A ideia agora é a gente conseguir enxergar a máquina fazendo sozinha e não mais por controle remoto. 100.2, 100.1 e 100, que vai ser o último passe. Então esse aqui é o nosso código, tá? Aqui até tem um M5 e um M para desligar o spindle, mas como eu te falei, a nossa controladora tem que ter o M3, que o M3 liga o spindle. O que ela não tem é o controle de velocidade. Esse modelo, a FRC2. A FRC3 e a FRC4 tem esse controle aqui do spindle, pois ela tem um servo, então ela tem essa conexão. E no final aqui a gente tem que dar um M5 para desligar o spindle, senão o código termina e o spindle fica ligado. Então esse aqui é o nosso código, tá? Eu coloquei aqui como faceamento 1, então a gente vai pegar ele agora, eu vou salvar aqui no pendrive e a gente vai pegar ele na controladora ali.
e terminou. Chegou no X0, desligou e acabou. Claramente ficou uma rebarbinha em cima e foi em função da cabeça fresadora ter voltado. Então eu vou fazer mais um códigozinho só para ela passar e dar a volta para limpar aquilo ali dentro do Z100. Ela não vai afundar mais, ela só vai passar de novo na direção do X negativo. Então eu fiz um código só para ele passar aqui, depois no X menos 50, Y 20, e ele vai subir para o Z101 e vai voltar para a posição 0. Esse código aqui foi o faceamento finalização. Então, start. Ele vai só tirar aquela rebarbinha que ficou em cima, dentro do Z100, naquela velocidade de F100. Vai para o Y20. E aí eu utilizei um G0 para movimentar depois o Z para 101 e voltar para a posição X e Y0. Ele vai utilizar uma velocidade mais rápida. Ó, subiu rápido e se movimentou rápido. Agora ele limpou a peça. Bom, com esse código então, ele limpou a peça. Uma estratégia que eu já pensei após essa primeira experiência, como eu só tenho uma peça, eu acabei fazendo da maneira mais prudente para ter um resultado final. Mas ela demorou 15 minutos para fazer esse faceamento, foi muito demorado. Por quê? Porque eu fiz tudo com o G1 e voltava, e fazia esse L, que não é necessário. Eu poderia ter começado lá de trás da peça, só vindo, levanta, volta com G0, volta rápido, com 800 mm por minuto ao invés de 100, que é a velocidade máxima da máquina. Como a gente trabalhou sempre em 100 mm, tanto o retorno como a ida, ele foi devagar. E ele tem que ser devagar só na retirada, depois no retorno ele tem que ser rápido. Então se eu tivesse mais uma peça, eu teria refeito esse código, indo só num sentido, no Y, para lá, levanta, volta e desce, aonde tem que descer, tira de novo, devagarinho, levanta rápido, volta rápido, desce rápido, e aí vai tirando devagarinho no próximo passo, levanta rápido, volta rápido. Então seria uma estratégia mais rápida e mais inteligente. Como eu só tenho essa peça, então a ideia agora é chegar na dimensão e testar também em diversos sentidos, também ter essa experiência de retornar com o cabeçote e ver que ficou um pouquinho errado, e eu corrigi agora com esse código. Então vamos ver as medidas agora. Pegando então a medida final da peça. A gente ficou bem próximo. E sobre a estratégia que eu tinha comentado, de uma estratégia melhor, de vir só uma vez no Y, voltar rápido. Uma estratégia melhor ainda do que essa, que seria uma terceira, seria colocar a peça, como ela é um pouco mais larga do que a mesa, ou seja, tem espaço para usinar colocando assim nos dois lados, e como a gente vai querer fazer 4 furos aqui, então já seria colocar ela na posição e fresar lateralmente com uma fresa um diâmetro maior, que ela pudesse fresar com alguns passos, né? Então talvez fosse uma estratégia mais inteligente ainda, que economizaria tempo de movimentação na peça. Então essa peça, como ela é fina, ela só precisaria ser, e ela vai precisar ser calçada na morsa para depois ser feitos furos, né? E a broca, quando passar, não atingir a morsa. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no canal, dá uma curtida e até o próximo.